Olá! Agora que nós já aprendemos os detalhes do teste com os modelos, nós vamos aplicar o que foi aprendido para fazer com que o índice também busque os elementos do banco de dados. Então vamos praticamente repetir o processo, mas adaptando para o novo caso. Eu também vou precisar de uma fixture que vai criar o modelo vídeo. Então já vou até copiar aqui do teste anterior que fizemos para um vídeo só. Temos que importar aqui o módulo Mummy e também a classe vídeo. Só que agora eu vou querer criar uma quantidade de vídeos, não apenas só um. Então eu vou alterar essa fixture para ser vídeos, porque virão vários. E aí eu vou utilizar o segundo parâmetro da biblioteca ModelMummy para criar uma quantidade de vídeos. Por exemplo, vou criar 3. Então, prosseguindo de forma análoga ao teste do vídeo, antes de fazer a chamada get para o índice do vídeo de aperitivos, nós vamos fazer a referência à fixture vídeos para que os vídeos sejam então criados antes da chamada get. Uma vez que agora eu tenho os meus vídeos sendo criados através da biblioteca ModelMummy, eu não preciso mais fazer este parametrais, porque na realidade eu vou receber todos os vídeos. Então eu vou utilizar aqui a fixture vídeos, e aí para cada um desses vídeos, então for video in vídeos, eu quero me certificar de que o título desse vídeo se encontra na minha página de índice. De forma parecida, então já vou até copiar aqui o corpo, eu vou fazer o mesmo para o teste do link do vídeo presente. Então eu vou copiar aqui aquele código e vou adaptar o código de asserção aqui. Então eu quero pegar o slug de cada um dos vídeos, construir a URL respectiva e me certificar que essa URL está então presente na minha página de índice. Então eu vou rodar aqui o teste de índice para ver o que acontece. E o esperado é que, como eu tenho 3 vídeos e eu ainda não consertei a view, o teste code deu ok, mas as asserções acerca do título e do link não estão funcionando. Veja aqui que justamente ele não encontrou o conteúdo aleatório que foi gerado na resposta. Agora que nós temos o teste pronto, vamos consertar o nosso código de view para adequar completamente as nossas views de vídeo para acessar o banco de dados. A primeira coisa é que eu não precisarei mais dessa fonte de dados aqui, hardcoded, que nós utilizamos para armazenar os vídeos em um dicionário. Portanto, esses vídeos agora precisam vir do banco de dados. O que nós faremos é utilizar o querySet presente no atributo Objects para retornar todos esses vídeos. A única coisa é que, usualmente, quando você tem um índice, normalmente você tem uma ordenação em como esses vídeos aparecerão na tela. Uma ordenação natural poderia ser a própria chave primária que nós vimos que é criada de forma serial no vídeo. Contudo, nem todos os bancos de dados criarão chaves primárias automaticamente de maneira serial. Então, depender da ordem de chave primária não costuma ser uma boa opção, na minha opinião. O que eu prefiro fazer quando existe uma regra de que eu quero uma ordenação de acordo com o momento da criação dos elementos, eu gosto de criar um atributo chamado creation, onde eu vou utilizar um campo do tipo datetime, que vai guardar a data-hora deste elemento. Este campo datetime possui uma propriedade chamada AutoNowAdd, que se você colocar para true, quando a entidade for salva no banco de dados, automaticamente será atribuído a este atributo o valor da hora atual na qual este modelo for criado. Inclusive, veja que nós só chegamos à conclusão de criar este atributo apenas depois de trabalharmos mais a fundo na funcionalidade de salvamento dos vídeos no banco de dados. Por isso que, já logo no primeiro vídeo, eu ensinei em como rodar os testes sem migração. Senão, ao criar um campo, eu teria que fazer uma nova migração.
mas nós veremos o detalhe sobre migrações em uma aula futura. Uma vez que agora existe então o atributo creation, eu posso utilizá-lo como critério de ordenação. Para fazer isso, o objeto querySet possui o método chamado orderedBy, onde eu vou passar o nome da propriedade pela qual eu quero ordenar, nesse caso aqui, a propriedade creation. Uma vez que eu defini os critérios da busca, eu vou chamar o método all para que a busca seja feita em banco de dados e toda a lista de vídeos seja recuperada do banco. Vamos rodar novamente o teste de índices. Veja que todos os testes passaram. Inclusive, se eu colocar aqui em modo debug, na parte de teste de índices, vamos colocar o modo debug aqui, e aí eu vou colocar aqui um breakpoint nos vídeos, na geração do get e no próprio teste em si. Vou rodar em modo debug a minha aplicação, e aí veja que justamente haverá a ordem de execução no meu código. Primeiramente, será chamada a fixture de vídeos, porque ela vai ser utilizada aqui no RESP. Então vou dar um Alt F9 para ir para o próximo breakpoint. Veja que nesse momento os vídeos foram criados pela minha biblioteca ModelMummy, justamente na quantidade de 3. Veja aqui os valores aleatórios criados para cada um dos vídeos. Depois desse RESP vai ser chamado então o código da minha view. Veja que aqui então o meu querySet vai ser executado. Eu posso até colocar aqui um edit watches para vermos o resultado que será gerado deste objeto. Inclusive dá para investigar a query que vai ser gerada a partir do banco de dados. Olhe justamente todas as propriedades da tabela sendo pesquisadas e a ordenação através da propriedade de criação de maneira ascendente aqui no final. Ele vai então buscar essa lista no banco, retornando todos os 3 vídeos criados e vai passar para o meu contexto. Então, por conta disso, na hora dos meus testes, eu tenho exatamente os meus testes automáticos passando nesse momento. Como agora, efetivamente, nós terminamos a parte de visualização dos vídeos, tanto do índice quanto de apenas um vídeo, a nossa modelagem está condizente com o nosso objetivo. Então, somente nesse momento que eu vou abrir o meu terminal, vou dar um deactivate para sair do virtualenv que aqui se encontra, vou ligar o pipenv shell, e aí dentro do pipenv shell eu vou rodar o comando manage make migrations para que a minha migração seja criada dentro da minha app de aperitivos, vou adicionar a minha migração ao controlador de versão, vou rodar aqui agora os meus testes, todos eles considerando as minhas migrações, porque agora eu tenho uma migração nova, e isso daqui vai validar o processo para saber se a minha migração está sendo apresentada com sucesso. Uma vez que ela esteja, nós vamos rodar o comando para aplicar as migrações no meu banco de dados local. Então eu vou rodar manage migrate. Quando eu faço isso, a tabela então é criada dentro do nosso banco de dados. Veja aqui o aperitivo vídeo. Vamos investigar o seu conteúdo. Como ainda não foi salvo nenhum vídeo, eu não possuo linhas na minha tabela, mas eu possuo todas as colunas formatando a minha tabela. Slug, título, vídeo, creation e o campo automaticamente criado, que é o ID, a chamada chave primária da minha linha. Feito isso, vamos então rodar o nosso servidor do Django e acessar então a página de índice do aperitivo. Então, /aperitivos. Veja que justamente como não há nenhum vídeo salvo no momento, foi apresentada a interface de que não foi encontrado nenhum vídeo de aperitivo. Nas aulas seguintes, nós vamos resolver esse problema para apresentar uma interface para salvamento desses vídeos para o Luciano Ramalho, de forma que ele consiga apresentar os vídeos de aperitivo do website. Mas a partir de então, utilizaremos todos os conceitos vistos nesse capítulo sobre teste com banco de dados para testarmos a nossa aplicação.